Mundo Sul de Família Palestra. Isso aqui é Palmeiras. Galera, bom dia. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. É, Estou fazendo esse vídeo aí no início da manhã. E hoje a gente vai fazer um giro de notícia do que aconteceu no jogo de ontem. Vamos debater algumas polêmicas, né? Nesse vídeo de hoje. E antes de tudo, se você caiu de paraquedas aqui, já se inscreva. E se já é inscrito, ativa o sininho das notificações. Já dá aquele, né, aquele tapa no badalo lá. Já ativa as notificações, o sininho. E se você curtiu o vídeo de hoje, deixa o seu like, tá? E desde já não deixe de compartilhar para mais palmeirense, para a gente assim tá aumentando, né? Se a galera tá gostando dos nossos vídeos, tá aumentando esse vínculo da minha pessoa com vocês aí do outro lado, né? Beleza? Hoje a gente vai tá falando um pouco aí da coletiva do Abel. Eu fiz uma interpretação. Eu acho que eu vi umas 2 ou 3 vezes essa coletiva e tirei alguns proveitos dela, né? Achei interessante do que o Abel ele falou, né? E a outra questão foi o tipo de interpretação que o árbitro ele vê em alguns lances. E também às vezes eu não entendo. Eu acho que o árbitro ele em alguns lances polêmicos que numa partida antiga que ele apitou e quando acontece os mesmos lances em um jogo atual, não é o mesmo critério. É uma situação que eu queria entender. A gente vai falar um pouco dessa situação aí do árbitro da partida de ontem, o Voaden. E também vamos dar uma pincelada no que diz respeito ao vice-presidente da CBF, né? O cara ele fez uma declaração que às vezes eu fico analisando como é que pode, né? Às vezes o que o Abel fala é verdade, né? O futebol brasileiro ele passa por uma situação que não dá para entender como que um vice-presidente, um, um cargo em que é postulado, né? Ele requer uma pessoa com mais transparência, uma pessoa mais imparcial. E a gente, né, vê aqui no futebol brasileiro, parece que é uma coisa muito amadora, cara. Por isso que muitos técnicos europeus que vêm pra cá, eles vão embora. Porque aqui é uma zona, aqui é uma bagunça. É, Às vezes às vezes não, eu concordo plenamente no que o Abel vem falando, sabe? Então, galera, hoje a gente vai fomentar mais essa questão aí é, da minha, vou expor minha opinião e vou querer que vocês aqui comentem aqui nos comentários qual é a opinião de vocês sobre esse giro de notícia de hoje, tá? E vamos dar início aí. A gente vai iniciar falando sobre a entrevista do Abel, galera. Eu peguei alguns pontos pertinentes, né? Um dele foi no início da entrevista, ele falando, né? Pedindo desculpa pela questão do seu temperamento, acho que foi na comemoração lá do gol do Rony. Só que assim, eu queria, né, minha opinião, falando pra você aí, Abel, acho que você não tem que pedir desculpa nenhuma. Eu sei que você vem de uma escola já de paletó, um cara educado, um cara, né, que tem sua crença familiar, a sua educação, é um cara que ele transparece elegância, é um cara bem inteligente e tal, e ele, né, antes de iniciar a coletiva, ele pediu perdão pelo jeito estabafado dele, né? Só que eu não, o que eu queria expor para você, Abel, que eu acho que cada ser humano ele tem um poder de reação. Vamos levar assim, pelo fato futebolístico. O treinador ele reage da forma que o que vem propondo para ele reagir, tanto a equipe como a parte vamos lá, a arbitragem. Se você tem um árbitro, por exemplo,
que está apitando o jogo coerentemente, é lógico que você não vai ter nenhuma reação. Agora, outra parte, se você tem uma equipe que não está de acordo com o que ele treinou, ele vai ter uma outra reação. Isso requer de ser humano para ser humano. Eu acho que, por exemplo, aquela questão que o Rony fez o gol e ele, né, parece que ele entrou dentro de campo e tal, tal, tal. Isso é normal. Qual a pessoa que não erra? Então, eu queria, assim, meio que falar para, né, a minha opinião, que eu acho que isso eu acho que não é o mentor de tudo que ocorre ali dentro. Então, Abel, esquenta a cabeça com isso. Eu acho que isso aí foi uma questão emocional mesmo. Você hoje está vivendo, né, o que é o futebol brasileiro, né? Uma pressão, muitas entrelinhas nos bastidores. Então, isso aí, e ele ali que vive, né, tá morando ali dentro do clube, ele sabe, né, de tudo que ocorre, a pressão que dirigir um time como o Palmeiras e saber das situações de fora, né? Situações adversas, né? Dando andamento na coletiva, teve uma situação que ele fizeram muitas perguntas referente ao calendário, né? E ao rendimento. Achei pertinente no que ele falou sobre uma questão que ele falou, que ele disse, para a gente ter jogos intensivos, com grande espetáculo, a gente precisa de tempo para treinar. Concordo plenamente, porque lógico que uma partida por exemplo, ontem, como foi a partida contra o São Paulo, e você jogou uma partida quarta-feira e uma outra domingo, dentro de 7 a 6 dias, 3 jogos, é incompatível você ter uma intensidade de jogo igual para os 3 jogos. É nítido que o que ele falou é real. Só que o que eu tiro só uma observação que eu queria colocar nessa parte que o Abel falou. O que eu não entendo é a questão sobre algumas situações de gol. Por exemplo, aquela questão do Rony cara a cara com o Volpi. Eu acho que isso não é intensidade. Para mim, eu vejo isso como fundamento. Não é de agora que o Rony vem perdendo esses gols. E eu venho alertando. Vai chegar um momento de uma partida difícil e um lance desse aparecer para o Rony e a gente vai ficar à mercê. Eu sempre estou aqui atentando. Espero eu que seja positiva. Que ele, se Deus quiser, consiga concluir o gol. Mas fica um alerta para o Abel. Que o que precisa melhorar no Rony. A gente sabe que ele é um cara aguerrido, é um cara que não se esconde do jogo. Galera, desculpa aqui que tá passando um caminhão, né? Se você escutar um pouco aí do áudio aí, do som, me desculpe. Eu queria entender o que se passa na cabeça do Rony. Porque lances como esse, que você pode pegar uma partida, uma equipe adversária que saiba marcar, não deixa espaço, e quando acontece um lance desse, não se pode perder. Então eu queria muito, na declaração do Abel, sobre a intensidade do jogo, mas eu queria deixar só um ponto isolado na questão de finalização, que eu acho que isso não é intensidade, até pelo fato do Rony ele ter descansado alguns jogos, tá? Só frisar um pouquinho aí na declaração da coletiva do Abel. E a outra questão da coletiva do Abel, ele falou sobre o calendário da organização. Ele fala que a estrutura dos clubes brasileiros são maravilhosas, são excepcional. O que precisa melhorar é a organização, né? Eu ainda não tenho a fundo como que é o calendário europeu, mas dos jogos que eu assisti do Barcelona, né? A gente sabe que o Barcelona jogava na quarta, uma Champions League, domingo um campeonato espanhol, e seria aleatório, às vezes tinha Copa Rei, que era folga da Champions League, então quarta, domingo, então pelo que eu vejo, o Abel ele tá comentando sobre isso, porque não tem como ele reclamar pelo fato do número de campeonatos que é jogado no ano. Porque infelizmente a gente tem um brasileiro que ele começa, a não ser, até ele mesmo declarou sobre a questão da Copa do Brasil de fazer um jogo só, como que foi na Libertadores, né? Na final. Mas a gente tem um campeonato brasileiro que ele inicia agora
ele inicia todo ano em maio e termina em dezembro. Só que o Abel ele vai ter que entender que o Palmeiras, por exemplo, ele tá em várias competições. Então, vai ter que ter jogos na quarta ou no domingo. Eu acho que o que eu entendi do que ele falou é independente se o Palmeiras, por exemplo, o Palmeiras vai jogar o Paulista e a Libertadores. Eu acho que o que ele está querendo dizer é o seguinte: dá para se jogar 2 campeonatos em 2 vezes por semana. Eu acho que é isso. Aí vai ter escalonagem. Por exemplo, um jogo no meio de semana seria a Copa do Brasil, no outro Libertadores, no outro Copa do Brasil, no outro Libertadores. Eu acho que é isso que ele quis se referir. Só que essa questão não teve como pelo fato do que houve, né, na pandemia. Eu acho que ele está achando estranho isso. Mas, volto a dizer, foi pertinente, sim, o que ele declarou, tá? Outro ponto eu queria estar relatando para vocês foi a questão aí do vice da CBF. A gente sabe que existe uma marcação cerrada contra a Sociedade Esportiva Palmeiras, e ainda mais agora que o Abel fez algumas declarações e os caras se doeram, né? E o vice-presidente da CBF, ele noticiou essa, né? Falando que se o Palmeiras reclama dos jogos do calendário, né, aqui no Brasil, foi por culpa do Palmeiras. Como é que um vice-presidente com um cargo desse, ele vem falar isso, cara? Então quer dizer que então o Palmeiras, para ele ter tempo para treinar, ele tem que perder jogos. Então ele tem que perder campeonatos para ter tempo para treinar. É isso que é a solução para um vice-presidente tem que ter falado em algumas redes sociais, até mesmo em emissora, nem lembro onde que foi. É isso que é essa a resposta que você tem que dar para uma instituição como o Palmeiras? Ah, se você quer ter tempo para treinar, Abel, perde jogos. Perde o jogo da Copa do Brasil, perde o jogo da Libertadores, aí você vai ter tempo para treinar. É isso que um vice-presidente de uma instituição chamada Confederação Brasileira de Futebol tem que falar para um milhão de palmeirenses. Então, situações, cara, que é complicado a gente ver. É só nós brasileiros mesmo a gente já tá até acostumado, isso já virou até uma tradição, né? E quem vem de fora que acha, já vê isso aqui com uma coisa estabanada, uma coisa amadora. Isso aqui não vai mudar, né? Vem do presidente, a gente já viu presidentes aí que estão né, respondendo judicialmente aí e continua a mesma merda de sempre, né? E a outra aí é a questão aí que eu quero passar para vocês, gente. Eu queria entender a interpretação de um árbitro em certos lances. Engraçado, vou até aqui colocar, né? Que todo mundo já deve estar sabendo, né? Que é o Voaden, né? Engraçado que quando é com um time diferente, o lance polêmico, e o atual é outro time, há de se relevar. Mas e quando é o mesmo time? Por exemplo, o Voaden apitou o primeiro turno. O primeiro jogo do primeiro turno do Brasileiro. Palmeiras e São Paulo no Allianz. O Voaden apitou o segundo jogo do segundo turno do Campeonato Brasileiro no Morumbi, Palmeiras e São Paulo. E engraçado que foi lances iguais. Iguais. Que critério ele usa para ter uma interpretação de jogo, galera? Eu não gosto de ficar aqui falando sobre árbitro, porque eu acho que o time tem que ser superior. Hoje, aqui no Brasil, o time tem que ser superior à arbitragem. Eles podem errar, mas o clube não. É essa o dilema. É sempre. Já joguei bola, eu sei como que é. A gente pode errar. Não, a gente não pode errar e eles podem. Eles são ser humano. Cara, inadmissível isso. Por exemplo, eu era fã do jeito do Voaden apitar, que ele dava andamento ao jogo, que a gente tava cansado de ver time toda hora faltinha besta. Só que de um tempo pra cá, o Voaden, ele se perdeu. Se perdeu. A gente não entende a coerência nas suas interpretações. Eu vou passar aqui o vídeo pra gente relembrar esse dia. Eu vou colocar aqui o primeiro jogo, o segundo jogo, o mesmo time, o mesmo campeonato, o mesmo árbitro. Assiste aí.
Olha o Vinha. Tentou o lançamento, passou pelo Luiz Adriano, Thiago Volpi. O Luiz Adriano cai na área. Enrosco dele ali com o Bruno Alves. O Salvo Espínola lá na central do apito já tá de olho no lance. Tem dores, nós vamos rever o lance. O Vinha manda para a grande área. Ele se enroscando com o Bruno Alves. E na central do apito já temos um veredito aí, Salvo Espínola. Esse lance tem que ser checado pelo VAR. Não a gente foi vê que o pênalti. Bruno Alves, em momento nenhum, disputa a bola. O Luiz Adriano está à frente. Poderia chegar, poderia atingir com o pé se não tivesse esse agarrão. Isso, para mim, causa impacto. Poderia fazer com que o Luiz Adriano pudesse atingir a bola. O contato de marcação do defensor com o atacante é permitido. Quando causa impacto, isso não deve é marcar. Para mim, causa impacto no atacante do Palmeiras, pênalti que deve ser marcado. Condições de vamos aguardar, então. resvalar aquela bola para gol. Ao mesmo lance do primeiro turno. Vai pro chão e é pênalti! Ele deu pênalti. Eu não entendo isso. Para o São Paulo no Allianz Parque. Igor Vinícius, olha só, Daniel torcedor. Alves, que passe do Daniel Alves. O Igor Vinícius se enrosca com a marcação. Qual é a interpretação? Atenção, vai pro chão e o árbitro da pênalti central do apito, Sandro Meirahit, por outro ângulo para você. A marcação do Esteves para cima do Igor Vinícius. É para pênalti, não é? Estivesse com o apito na mão, o que faria? Olha o Vinha. Tentou o lançamento, passou pelo Luiz Adriano. E aí, torcedor? Será que isso aí tá sendo uma marcação em cima da Sociedade Esportiva Palmeiras por alguns discursos do nosso técnico que tá certo, correto? Será que isso tá gerando desconforto lá com o pessoal da arbitragem, com o pessoal da confederação? Comenta aqui, torcedor. Comenta aqui a sua indignação no lance polêmico, a sua indignação no que o Abel falou sobre a CBF, sobre esse vice. Comenta aqui, galera. Comenta aqui. Esse foi o vídeo de hoje, galera, sobre esses 3 itens aí. E vou encerrar o vídeo e avante palestra. Antes de tudo, se você não é inscrito, se inscreva, deixe seu like e compartilhe. Beleza? Avante palestra.